As Bíblias, por favor, no livro de Atos, capítulo 4. Não é o livro que eu estou pregando nessa sequência aqui na igreja, mas eu pedi a Deus por esse tempo, nessa manhã, por essa oportunidade. Deus nos ajude com sua graça e misericórdia. Atos capítulo 4, verso 32 até o 35, um texto bem pequeno, diz assim. Eu estou lendo na versão NAA, meus irmãos acompanhem a leitura, por favor. Atos 4, 32 a 35 é o resultado da ação de Deus numa igreja. A igreja não é composta por pessoas que simplesmente vão numa secretaria, fazem uma inscrição, recebem um documento e agora eu faço parte dessa comunidade. Não é assim. A gente falou desde o princípio que é pelo chamado de Deus, é a conversão. Tem que passar ali pela cruz, tem que fazer parte disso. Mas não é tão somente fazer parte da igreja, agora sim está tudo bem. Há umas implicações na nossa vida como cristãos. E de vez em quando, meus irmãos, nossos irmãos, nas suas pregações, e de uma forma muito bem específica, eu tenho feito isso aqui na igreja, para que a gente nunca esqueça que igreja é uma família. E nós nos abraçamos. Nós precisamos nos abraçar. Diz o texto assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Se eu lesse um pouco antes e continuasse a leitura, estava dentro do contexto, mas eu creio que nos seja suficiente, meus irmãos, um pouco, uma parte de todo esse contexto, para nós nos situarmos e que Deus opere favoravelmente no nosso coração, porque Deus faz assim conosco. Essa igreja aqui, nesse momento, talvez ela tivesse de 4 a 5 anos, talvez. É possível que ela tivesse no máximo 5 anos. É bem no princípio da igreja. Tá? Algumas coisas vão acontecer, se você pegar Atos 2 ali, todo Atos 2, que é o derramar do Espírito Santo, a gente vai perceber que é bem próximo. E ali já começa um tempo de formação da igreja. E o que acontece, o que é falado aqui nos versos 32 a 35 que nós lemos, lá já tem uma sombra disso acontecendo na igreja. A ideia da comunidade viva, uma comunidade que está agindo. Os irmãos daquela comunidade são irmãos vivos. A ideia é essa. Eles agem, eles fazem, eles olham e eles cuidam. Pedro prega ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, acontecem muitas conversões, e o evangelho que é pregado, ele confronta os pecados pelo poder do Espírito Santo e oferece solução para aquelas pessoas nos seus pecados, o que nós fazemos, E Deus dá a solução mediante o arrependimento. Precisavam se arrepender e recebiam o perdão de Deus. Essas são as bases para se formar e para nascer uma igreja. Uma igreja não nasce por amizades. Uma igreja, amizade sempre é bem-vindo, a amizade ajuda na evangelização. Mas a igreja não se forma por uma amizade, por uma filiação. Porque eu sou cristão, meu filho também, ele é crente, porque eu sou crente. Não necessariamente. Há uma pregação, uma exposição, há um arrependimento, há o perdão de Deus. Então, a igreja vai se formando. E a igreja regenerada, ela se distancia
dos modelos religiosos, modelos sociais do mundo, porque a igreja, ela vive o modelo proposto pelo Evangelho. Ela trabalha com a ideia da comunhão, pela transformação, mas a igreja, na sua operação, a igreja operacional, ela vive a comunhão, a ajuda mútua, o cuidado, o acolhimento, o socorro. E por isso que as faltas da igreja, de uma certa forma, elas são supridas. Deus supre de várias maneiras. Deus supre por milagres diretos, algumas necessidades que precisam de milagres. E Deus supre grande parte das necessidades da igreja através de nós, os membros do corpo. Sim, essa é a implicação, uma das implicações, quando Deus nos coloca nesse corpo. E a igreja, ela acaba se expandindo e ela abençoa o mundo com a sua presença nele. Não duvidem disso, meus irmãos, a igreja abençoa o mundo, mas tenho certeza de que o mundo odeia a igreja. O mundo não ama a igreja de Deus. Jesus deixou isso muito claro. Ele foi odiado, ele não foi bem-vindo a este mundo desde o seu princípio, ao ponto de que ele é levado à cruz, ainda na sua juventude. Ele disse que nesse mundo teremos aflições. Ele vai falar com os seus discípulos sobre essas coisas no momento que ele está partindo e eles estão ficando, eles estão entristecidos. Jesus falou sobre, por causa do evangelho e da igreja, a separação de famílias. E a gente presencia isso nos nossos dias. Nós sabemos o que é isso. Nós gostamos uns dos outros. Mas há limites até onde nós podemos ir. Nessa nossa proximidade, quando se fala de fé, as coisas divergem. E elas vão para caminhos, tomam caminhos diferentes. A pergunta, quero deixar nesse começo, você entende isso? Você vive essa igreja intensamente? Não faz muito tempo, nós estudamos aqui na igreja o livro Igreja Essencial, do Jonathan Leeman. E os novos membros que estão chegando, como outros anteriormente, esses vão receber também um exemplar desse livro, que a igreja vai doar, vai dar. Porque nós consideramos isso muito bom para a sua leitura. Igreja é essencial. Mas você vive a igreja intensamente? Ela é a sua família? Você confia, você convive, e nesse processo você cuida, você participa, como sendo a família que vai transcender este mundo presente? Efésios fala sobre isso, da união de diversidades na formação de um corpo, porque Cristo faz dessa forma. E eu quero pensar um pouquinho no contexto dessa igreja de Atos, porque aí vai simplificar e eu fechar com o texto que nós lemos agora há pouco. Duas situações, meus irmãos, foram extremamente essenciais para essa vida prática ali em Jerusalém. De Atos de 1 a 8 vai tratar das conversões, do crescimento da igreja em Jerusalém. É depois que eles vão saindo. E duas coisas essenciais acontecem nesse contexto. Primeiramente, é a ação do Espírito Santo, ou as ações do Espírito Santo de Deus no meio do povo, nas vidas. Isso é nítido na Nova Aliança, no Novo Testamento. É nítido nesse operar de Deus, nos seus propósitos eternos. Quando Deus agora está tratando com a igreja redimida, a ação do Espírito Santo. Quando Pedro prega ali em Atos 2, eu vou estar fazendo diversas vezes essa referência, porque é muito importante nós estarmos pensando nisso. Ele prega, e diante da perplexidade do que acontece ali, ele vai explicar. E ele vai dizer, ali em Atos 2, 16 e 17, ele vai fazer uma referência, que Deus já havia dito que isso aconteceria, tratando lá atrás de Joel, capítulo 2. Ele vai falar assim, olha, isso não é novidade. Deus havia
anunciado já isso. Olha o que Pedro diz, Atos 2, 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso vai ser confirmado pelo próprio Jesus antes do Pentecostes. Jesus falou sobre isso antes. Lá em João 16, o verso 7, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Estamos falando do Espírito Santo de Deus, operando nas nossas vidas, operando na igreja, no princípio da igreja. Isso era previsto por Deus. Aquilo que não acontecia no Antigo Testamento não era o tempo proposto de Deus. Vai acontecer agora na nova aliança, quando Cristo se dá na cruz do Calvário. Ele nos deixa o seu Espírito. Ele o envia a nós. E o apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade nesse processo, nesse trabalhar e habitar do Espírito Santo de Deus em nós. Ele chama de penhor da nossa herança, o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações. Como cristãos, arrependidos e transformados, nós não fazemos o que fazemos tão somente pelas nossas forças, pela nossa grande vontade, se Deus não nos for favorável. O Espírito Santo é um favor de Deus nas nossas vidas. O penhor da nossa herança. Assim, meus irmãos, uma forma de Deus nos sustentar em nossas ações é pelo agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pelo poder do Espírito Santo, o homem que não podia andar, a gente vê no princípio de Atos 3, ele estava ali à entrada do templo, ali para o lado de fora, ele foi curado e ele saiu dando pulos de alegria, porque Deus operou milagrosamente na vida dele, pelo poder do Espírito Santo. Mais adiante, diante dos príncipes judeus, Pedro diz assim, então Pedro, ele vai dizer, né, cheio do Espírito Santo, disse. Ele vai confrontar aqueles homens que ordenaram que eles não pregassem e não falassem no nome do Senhor Jesus. O verso 31, um pouquinho antes do 32 que nós lemos, ele fala sobre isso. Ele diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja, então, ela faz a vontade de Deus, porque na vida dos seus membros habita o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados após a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. É o mesmo Espírito que concebeu o Senhor Jesus, a Bíblia fala sobre isso, concepção pelo poder do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que ungiu no batismo ali no Rio Jordão, o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que caminhou no ministério com Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que foi o agente da sua ressurreição. É o Espírito que habita em nós. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é uma grande ação, uma providência de Deus para que a igreja possa proceder-se como igreja segundo os propósitos de Deus, segundo o que Deus ensina na palavra dele. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja estaria como que sem força para agir. Talvez vontade, mas sem força. Mas a segunda condição essencial para que a igreja ela se ajuste dentro dos padrões de Deus
é a pregação do Evangelho em cumprimento, ou ao cumprimento de Deus para o povo da nova aliança, que somos nós, que foi a igreja primitiva. Se o primeiro são as ações do Espírito Santo, o segundo é a pregação do Evangelho. E essas duas, elas acontecem conjuntamente. Há um operar do Espírito Santo de Deus no coração do homem que ouve a pregação do Evangelho que salva. Ela foi assim ali em Atos 2, e foi assim ao longo das Escrituras. É assim que acontece também nos nossos dias. Pedro e os demais apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. É o que aconteceu ali. E Pedro explica sobre isso. Ele prega e o Espírito Santo, então, confere tais promessas nos corações daqueles que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, meus irmãos, ela vai falando ao nosso coração. Deus vai construindo o que Ele deseja construir nos nossos corações. Eu sempre que estou ouvindo, de alguma forma eu estou anotando, seja nos cantinhos, porque a gente aprende, Deus nos fala tantas coisas, e você não esquece mais isso. Porque Deus nos ensina, meus irmãos, pelo poder da pregação e a exposição da sua palavra. E os que ouvem compreendem a verdade que o Cristo que eles crucificaram é o Redentor das suas almas que estava escravizada pelo pecado. Por isso, ao fim da pregação ali de Atos 2, Pedro ele vai concluir da seguinte maneira: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2,36. Então, essa palavra pregada por Pedro, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, ela moveu o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Não foi um movimento emocional, em que as pessoas foram, de alguma forma, emotivamente levadas a tomar uma decisão, mas elas creram porque o próprio Deus operou favoravelmente pelo poder do Espírito Santo. A palavra foi exposta corretamente. Pedro expõe, meus irmãos, de uma forma muito clara o Evangelho a partir das Escrituras. É assim que acontece. E eles creram. Essa palavra pregada por Pedro sobre o poder do Espírito Santo, ela moveu o coração, então, daqueles que ouviram. Eles compungiram-se, ou seja, se comoveram nos seus corações. E eles perguntaram o que deveriam fazer em Atos 2,37, porque é natural. Quando eu ouvi esse evangelho de forma clara, bem explícita ao meu coração, foi a pergunta que eu fiz. Meu coração, o que eu faço agora? E me ensinaram. Eles me ensinaram. Eu fui ensinado. E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Daí mais à frente, Atos 4,12, nesse mesmo único e nesse mesmo poder do Espírito Santo, Pedro afirma de uma forma solene que em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. E juntamente com João, eles respondem aos perseguidores: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque, meus irmãos, esse é o poder de Deus na vida do que crê. Nós somos conduzidos por Deus, talvez na nossa simplicidade, na nossa forma de se expressar, de se comunicar, mas Deus está operando na nossa vida para que o Evangelho não só nos edifique, mas também ele transborde na vida de outras pessoas. É deste Evangelho, então, gracioso, que o verso 33, nós passamos a leitura por ele, está se referindo, que Jesus Cristo está vivo, que ele foi ressuscitado. Este, meus irmãos, é o processo essencial na vida de um salvo. Precisa ver tudo isso. Precisa ouvir, precisa crer. Há transformação, mas precisa agora evidenciar isso de forma prática na vida comunitária, mas fora também das paredes da igreja. Temos servos de Deus que têm trabalhado o Evangelho de Deus fora das quatro paredes intensamente.
E dali tem surgido igrejas. Igrejas têm se formado a partir do testemunho e da pregação desses servos de Deus. Esse é o processo natural e essencial. Como que é? Deus salva em Cristo. O salvo é habitado pelo Espírito Santo. E Deus o coloca, então, numa igreja para servi-lo. Não para se servir, mas para servi-lo. Servi-lo adorando, servi-lo servindo uns aos outros, cuidando da vida do outro. A originalidade histórica da igreja de Atos, ela se apresenta num povo pecador, mas redimido e perdoado, que aprende a perdoar, que vive a vida comum dos santos, como sombra da perfeição que será a vida eterna. Eu gosto muito de lembrar, isso me faz muito bem. Quando eu penso na igreja, como acontecia lá no passado, no Antigo Testamento, como uma sombra do que vai ser na eternidade. Claro que é uma sombra, ela não é perfeita. Mas se você quer pensar na eternidade, comece pensando na igreja. Se você quer pensar como é a vida eterna, comece pensando na igreja. Mas não comece pensando na igreja de forma errada. Pense na igreja biblicamente, da qual você faz parte, da qual Deus te incumbiu com responsabilidades. Portanto, meus irmãos, eu quis apresentar esse contexto maior da base da formação da igreja, porque isso permite que nós compreendamos melhor a nova forma de viver numa comunidade que vive o Evangelho da Graça. E é por isso, aí no verso 32, que um coração e uma alma, ele faz essa referência. Aquela igreja tinha um coração e uma alma. O Evangelho e o poder do Espírito Santo os trouxe de uma antiga forma plural, né, de viver. Não havia unidade. Quem sabe, sem comprometimento mútuo com o próximo, talvez você cuidasse de você e da sua família, olhe lá, e nós somos colocados numa família maior. Por Deus, é Deus quem o coloca. Os dois precisam caminhar juntos aí, coração e alma, porque o propósito é apontar para o centro afetivo do nosso ser, que move nossos desejos e as nossas escolhas. Aquilo que nos faz funcionar, que estabelece quem realmente nós somos. Meus irmãos, a nossa piedade, eu creio que a nossa piedade precisa passar pelo crivo das nossas ações práticas. Alguém reduziu e empobreceu piedade, tratando-a apenas como dar coisas para pessoas. Mas não está de tudo errado. Porque os nossos tempos também pegou a piedade e descartou isso totalmente. Piedade é a nossa relação com Deus, é a forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Isso vai fazer de nós piedosos, mas isso aqui está incluso o cuidar uns dos outros. Porque senão Deus não faria de nós uma alma e um coração. Deus está dizendo que a igreja precisa olhar para a igreja. Os mandamentos resumidos por Jesus, Marcos 12. Amar a Deus e amar ao teu próximo. Jesus nunca descartou uma coisa da outra. Impossível. Impossível imaginar igreja alheia às suas necessidades ou à necessidade, inclusive, dos outros que não são da igreja. Então, para tudo isso, que aponta como nós funcionamos, como nós realmente somos, todo novo crente tem seu coração e sua alma ressignificadas pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho, eu cheguei no Evangelho de um jeito, ele me transformou. E teve que mexer na minha vida, porque eu era cheio de propósitos particulares. E Deus mexeu. Porque, meus irmãos, vocês imaginam, um rapaz jovem, no meu tempo, e que é convertido a Cristo, mas eu estava cheio de projetos meus. Eu tinha projetos enormes. Não é que Deus quebrou os meus projetos.
Deus deu um novo significado para os meus projetos. Precisava passar pelo crivo do Evangelho. E aí meus projetos realmente tiveram significados. Mas houve muitas mudanças. Deus, quando nos coloca num corpo, Deus está nos dizendo que nós teremos, de fato, mudanças nas nossas vidas. Se olhar para o que acontece aqui nessa igreja de Atos, você fica talvez assustado, você fica questionando, mas isso não foi bem assim. Quando eles deram tudo do que tinha, não foi isso, tem um significado um pouco mais suave. A ideia, então, meus irmãos, de um coração e alma como unidade, ela só faz sentido para a igreja se ela é compreendida a partir da unidade da própria Trindade, que redimiu e que formou a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele lá em João 10:30, ele disse que ele e o Pai são uma pessoa. Há uma unidade na Trindade que nós copiamos, que nós seguimos, que é o exemplo para nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos com falta de referência, porque a Trindade, ela é única. A afirmação judaica do Shema, que Deus é um, lá em Hebreus capítulo 6, agora ela é reafirmada pela confissão e vida da igreja, que pelo Evangelho se torna um só corpo. Qual instituição que nos seus encontros se torna um corpo? E por que a igreja é um corpo? A igreja tem alguma coisa diferente. A igreja, ela é diferente. Você não está num clube de sócios. Você está num corpo. Isso é muito mais implicativo do que qualquer outra coisa. Paulo escreve sobre a unidade desse corpo, dizendo que há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 2, versos 4 e 5. E essa, meus irmãos, é a nossa confissão anunciada, é a nossa confissão vivida. Somos um corpo, porque a Trindade é um. Isso, meus irmãos, é tudo que nós precisamos entender e saber. É Ele que opera isso em nós. Assim era o coração e a alma dos que criam, todos que confessavam Cristo como Senhor e como Salvador pelo poder do Espírito Santo de Deus, se tornavam um com a nova comunidade. Eu sempre digo para aqueles que têm oportunidade, que você está vindo para a igreja e nós vamos fazer parte da sua vida, fora isolacionismo. Não tem, meus irmãos, não tem sentido. O que eu estou dizendo é o que é bom para a nossa vida como cristãos, para mim e para a sua vida. Esse é o plano de Deus. Isso faz sentido para você que está ouvindo? Eu creio que faça, pois essa é uma marca da nova vida em Cristo. Deus nos marca com isso. A nossa vontade, ela é adequada à vontade de Deus. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos, porque aquilo que Deus deseja passa a ser bom e desejável por nós também. Lembremos que Atos 2,47 informa que Deus é quem acrescenta os salvos nessa comunidade. Então, essa é a maravilha de Deus. E Ele só acrescenta os salvos, Ele não acrescenta outras pessoas. Não tem como haver intruso à mesa do Senhor, no sentido de não ser salvo e querer participar dos benefícios. Talvez haja pessoas que entendem, até olhem para a igreja com esses propósitos. O que a igreja pode me dar? Eu quero isso. A política, muitas vezes, esse lado ruim, sabe, da política, de querer usar púlpitos de igreja para propagação de projetos pessoais. Seja um desses propósitos. Cristãos, muitas vezes, mal informados sobre o que é culto a Deus, querem inserir coisas pessoais numa adoração a Deus. Mas não. Essa é a comunidade dos que adoram a Deus. E é Ele que coloca nessa comunidade. E tem mais, a vida da igreja era aos olhos do mundo daqueles dias incomum. Eles olhavam para a igreja não é normal.
Porque a unidade não se mostrava apenas no invisível, no campo da fé, mas na vida visível e na prática da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Eles viam a fé de forma prática. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eu disse agora há pouco que há muitas discussões para tentar entender se isso se aplicava de fato a tudo ou alguma coisa só que alguém possuía. Eu não gostaria nem de ficar lendo muito sobre essas discussões, porque para mim ali, meus irmãos, não era questão do que tinha e vai perder, é do que tem e é compartilhado por amor a Deus, primeiramente, por causa dos efeitos do Evangelho. Era um mover de Deus dentro de uma unidade. Ninguém ficava fazendo conta. Eu vou fazer porque sobrou tempo. Ou eu vou dar porque sobrou. Aqui, pelo que eu vejo, houve um grande desafio. Mexeu com estruturas. Mexeu talvez com orgulhos. Mexeu com posses. Mas não foi alguma coisa obrigatória. Não foi como eles tentam comparar, que ali se ressurgiu a comunidade com rã. Não, a grande diferença, meus irmãos, que aqui são atos voluntários. O Evangelho transformou. Daí, voluntariamente, movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles cuidaram uns dos outros. Era uma unidade. Se a unidade é um corpo. Então, meus irmãos, se meu corpo está machucado, dói em mim. Eu sinto dor, sim, porque é o meu corpo. Eu vou cuidar. Eu vou querer dar o melhor para o meu corpo, para ele melhorar. Mas estou falando aqui que o corpo é a igreja. O corpo somos nós, é eu e você. E bem-vindo ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Porque Deus tem formado corpo de Cristo em diversos lugares do Brasil e do mundo. Seguindo adiante, como a gente mencionou anterior, o evangelho da ressurreição, aí no verso 33 está falando, né? Ele era pregado, porque o evangelho ele é a essência. Foi por crer no evangelho de Cristo que os tornou um só corpo, o qual, este corpo, representa quem? Deus, aqui na terra. Você já pensou, já imaginou a sua responsabilidade como membro da igreja? Ou para você, isso não é tão importante. Mas você já pensou? Vocês estão me ouvindo? Todos estão ligados no que eu estou falando aqui? Não estão se distraindo? Porque, meus irmãos, a ideia de corpo ela é comprometedora. Se o evangelho nos alcançou, Deus tinha propósito para a minha vida e para a sua vida também. Representa Deus aqui na terra. E ela vai se diferenciar de Israel. Porque se você olhar o contexto das escrituras sagradas, ele vai desprezar Cristo. Ele vai desprezar as ações do Espírito Santo, que é enviado por Cristo. Nós cremos no plano de Deus para Israel, mas eles vão precisar crer em Cristo e no agir do Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus da nova aliança, eles não deixaram de testemunhar da ressurreição. Eles não deixaram de fazer isso por causa de ameaças, por causa de perseguições, por causa de prisões, por causa de açoites, porque é o contexto aqui. Não. O evangelho continuou. Eles não se distraíram também com as enfermidades e as necessidades da igreja. Tudo caminhou junto. Vide Atos capítulo 6. Nós precisamos continuar pregando a palavra e orando. A igreja, ela não se distraiu com essas coisas. Não foram traídos pelo amor ao dinheiro. Não foram sufocados por um evangelho social. Não criaram nenhum modelo novo para atrair as pessoas. O evangelho não foi algo circunstancial, porque ele foi dado por Deus para ser pregado e vidas serem salvas. Apenas eles testemunhavam da graça do Cristo ressuscitado.
E o resultado é que a igreja ia crescendo cada vez mais. A ideia, o sentido, né, da expressão graça aí, na frase em todos havia uma abundante graça, o significado de fato é mega graça, abundante graça, mega graça. E alguns dizem que é a abrangência mesmo da graça de Deus dentro daquela comunidade provida materialmente, socialmente, numericamente, moralmente, espiritualmente. Aquela igreja foi satisfeita. Numa igreja em que havia pecadores, né, como nós. Isso, meus irmãos, de certa forma é maravilhoso, né? Havia um enorme problema que poderia gerar uma terrível divisão, principalmente quando você pega e pensa ali em Atos 6. Lá havia um problema sério e a possibilidade de uma divisão. O Espírito Santo age, toma-se decisão correta, isso é dentro da igreja. O Evangelho continua sendo anunciado, os apóstolos e a igreja continuavam orando, os necessitados eles foram supridos nas suas necessidades, a unidade prevalece e a igreja cresce. E ele continua falando, meus irmãos, que o evangelho do Cristo ressuscitado, ele traz boa nova da salvação, e ele une os irmãos em um só corpo. Esse evangelho também prevê, esse evangelho também implica em um cuidado mútuo, radical, que vai se mostrar no sentar, no ouvir, no pregar e no compartilhar com as pessoas. Aí o verso 34. Uma igreja de cristãos, portanto, com um só coração e alma, ela vai saber cuidar de si mesmo. Necessitados aqui, o sentido é de extrema pobreza. Pelo menos alguns que li me trouxe esse sentido. E eu imagino que sim, por causa do tamanho da decisão que eles tomaram. Mas o que é extrema pobreza? Que dela eu participo, ou penso em participar. O que é necessidade? Que deve mover meu coração favoravelmente. Essa ideia aqui, meus irmãos, também nos faz lembrar o que acontecia lá no Antigo Testamento. Quando Deus havia a pobreza e Deus ensinou o povo que eles deveriam cuidar de si. Eles deveriam prover o cuidado, o suprimento, para que a pobreza pudesse ser minimizada. A expressão era para que não houvesse pobres no meio do povo. Agora, meus irmãos, estamos em Cristo, eles estão em Cristo, recebem uma nova vida, são regenerados por Deus, recebem o Espírito, um Deus, um Cristo, um Espírito, um povo de Deus. Então, a igreja precisa tratar os seus próprios machucados, ela precisa cuidar dos seus feridos, ela precisa olhar para as necessidades, começando domesticamente, para que a gente possa enxergar a necessidade dos de fora. Pensem nisso como um grande desafio, meus irmãos, das nossas vidas como igreja. Eu não vejo nas Escrituras Sagradas, nem nos Evangelhos, nem as cartas de Paulo ou outras cartas, um abandono, ou as obras como não sendo resultado de uma fé. Sempre vai haver obras como resultado daquele que creu. Na vida dele haverá a prática forte, né, pesada da fé. Ela precisa cuidar de si. Deus nos colocou no corpo, concedeu-nos dons para isso. A igreja não abandona então os seus necessitados. Aliás, alguém disse de uma forma negativa, vou expressar aqui, que os maiores problemas não são a pobreza e as necessidades dos outros, seja dentro da igreja ou fora da igreja, mas a passividade, dureza e a resistência daqueles que estão dentro da igreja. Por mais que nós não sejamos essas pessoas, precisamos refletir sobre isso. O princípio da prática da igreja deve ser o mesmo que moveu Deus a nos resgatar, que levou Cristo a compadecer-se por nós, que moveu o Espírito Santo a permanecer neste mundo em nós. Eu creio que isso deve
estar em nós como um desejo, porque houve no nosso Senhor, houve no nosso Deus, houve em Cristo, há no Espírito Santo, há em Deus, eu posso botar no tempo presente, há no Espírito, há em Cristo. Cristo, ele focou os necessitados, ele não ficou alheio. Ele não olhou para o outro lado. Ele viu e reagiu diante dos que sofriam de alguma forma, como cegos, coxos, enfermos, famintos, mortos. Ele ressuscitou para trazer alegria para uma família. E trouxe alegria para várias famílias. Ele cuidou dos pecadores, nós somos esses pecadores. Ele perdoou aquela mulher adúltera, que assim a Escritura a trata. Nosso procedimento deve ser como Paulo também orientou a igreja de Roma, no capítulo 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a conversão que Deus promoveu e promove nas nossas vidas, ela é completa, porque é uma conversão de coração, de alma, de mente, desejos, palavras, atitudes, finanças, moralidade, ética e por aí afora. Deus conserta todas essas coisas em nós. Indo para o verso 35 para finalizar. Então, por ser um corpo, meus irmãos, de redimidos, transformados, habitados pelo Espírito Santo, a igreja, na sua sabedoria e discernimento, ela administrava todos os recursos provenientes dos salvos para que as necessidades elas fossem supridas. E aí, meus irmãos, eu abro um tempinho para falar o seguinte, se há uma igreja que faz, eu conheço muitas que fazem assim, mas a nossa igreja ela é cuidadosa com aquilo que entra aqui de recurso. Eu me sinto bastante seguro quando eu posso dar a minha oferta ou fazer os meus serviços numa comunidade que ama a Deus, que prega o Evangelho, que busca viver esse Evangelho com integridade. Isso me dá segurança, traz alegria para o meu coração. Então eu posso fazê-lo com bastante confiança, porque eu sei aonde eu estou, onde Deus me colocou. Não havia, meus irmãos, ali, ou na igreja aqui também, um caixa 2, que gere algum tipo de desconfiança. Não havia nenhum tipo de desvio. Havia prestação de contas. E Deus era glorificado pelos atos daquela igreja e daqueles irmãos. Então a nossa vida, a forma como nós servimos a Deus na nossa comunidade tem muito sentido. Ela vai refletir o que nós cremos, o que nós vivemos do Evangelho. Se o Evangelho para você, se ele é tudo isso e para você ele vai só até aqui, você vai viver só isso aqui do Evangelho. Mas não tenha dúvida, meu irmão, que Deus tem grandes coisas para nos dar. O investimento no reino de Deus, o investimento verdadeiro, real, a doação no reino de Deus, em todos os sentidos possíveis, não é um investimento perdido, de fundo perdido, duvidoso, que você não sabe se vai receber. Nem o que você aplicou, nem o investimento, né, o parte do investimento, nem o que você aplicou, talvez. O reino de Deus não é assim. Os versos seguintes ao verso 35 que nós lemos, nós não vamos ler nem falar sobre eles agora, mas lembrar que eles apresentam a igreja transformada pelo poder do Evangelho do Espírito, vivenciando e aprendendo sobre o cuidado de uns para com os outros. É a vida prática. José vai, depois os outros vão, fazem de forma errada, a igreja corrige, a igreja continua crescendo. Erros mostram que é uma igreja de pecado. Não é bom? Não, mas mostra que é uma igreja pecadora. Mas erros e pecados confessados, perdoados numa igreja, trabalhados, não impede a igreja de crescer, pelo contrário. Deus trabalha nessa forma também. Eu quero terminar, meus irmãos, uma breve reflexão, para a gente estar pensando sobre o que eu vou fechar aqui. Abraham Kuyper, no livro O Problema da Pobreza, eu estou lendo ainda esse livro,
ele levantou uma questão num congresso que ele estava falando, um congresso social cristão. Falando na Europa do início do século XX. Ele diz, como crentes professos em Cristo, de que maneira devemos agir com vistas às necessidades sociais de nosso tempo? A resposta em relação à igreja europeia, dada por Kuyper, foi de sentir vergonha por a igreja não agir em nome de Jesus nas soluções, e mesmo nem entender tal necessidade de maneira radicalmente cristã. Então, meus irmãos, eu creio que precisamos aprender e não repetir os mesmos erros, quando Deus está colocando coisas diante dos nossos olhos. Portanto, eu quero deixar essas reflexões. O contexto de Atos 1 a 8, ele nos apresenta o modelo bíblico de uma igreja cristã. Podemos depois estender, depois de Atos 8 também. Mas aqui nós vemos o modelo, o começo de uma igreja cristã, onde o evangelho é pregado, onde as pessoas creem, elas são regeneradas, elas são salvas pelo poder de Deus. Elas recebem o Espírito Santo de Deus, elas passam a viver o cristianismo de uma maneira intensa, em todas as suas possibilidades e manifestações. Tudo, então, nos aponta ou deseja mostrar para nós que havia uma fé que os movia a agir em unidade, como o corpo dos redimidos, totalmente diferente dos arranjos sociais e dos arranjos religiosos fora do Evangelho, que tenta se construir, que tenta se erguer, mas sem Deus, ou sem Cristo. Portanto, na certeza de professarmos, ou que professamos a fé no mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, precisamos responder para nós mesmos se estamos cuidando dos anseios da comunidade, da qual fazemos parte, e com um olhar estendido, além das fronteiras, por obra de Deus em nós. Esse evangelho libertador do coração e da alma precisa libertar-nos do exclusivismo, talvez do egoísmo e, quem sabe, do isolacionismo. Porque o isolamento, ele não se dá só do afastamento da comunidade, ele vai se dar nas ações nossas. Eu sou da comunidade, mas eu não participo da comunidade. Quer um exemplo? Então agora eu vou dar aquele excesso de vida cheia, meus irmãos. Eu podia estar cheio. Eu não trouxe. Então, eu estou cortando em mim mesmo. Porque não é uma coisa difícil. Mas talvez a gente pense assim, mas alguém vai levar ou depois eu levo. Eu, quando eu coloco prioridade lá, eu coloco pensando em mim. Separa, porque senão você não leva. Mas é isso que faz a igreja ser uma igreja mais santa? Não. Mas é a ideia de que nós olhemos para as pequenas coisas, para que nós consigamos, Deus nos permita enxergar as maiores, as necessidades das enfermidades, das doenças crônicas, da falta da doença que é difícil de cura, de uma necessidade intensa que a gente vê que muitos participam, mas as necessidades são grandes. Aqui nós estamos, o texto está falando de ajuda a necessitados, ideia de pobreza extrema. Eu quero me deter nisso. Que Deus nos livre desses afastamentos. Onde possivelmente nós paramos? Onde você parou? Eu participo honestamente das necessidades da minha igreja e da vida dos membros em comum? Isso, meus irmãos, quando essas coisas acontecem biblicamente, as coisas vão caminhando corretamente, repercute de alguma forma nas áreas externas à igreja também. Então, se nós queremos uma igreja, comecemos pelo Evangelho, preguemos o Evangelho da verdade, da salvação, da graça, preguemos a doutrina sadia, mas isso precisa produzir transformação em tudo, em todo o nosso ser. Senão, o meu discurso, eu falando por mim, eu teria que não pregar algumas coisas. E aqui, meus irmãos, não está que nós vamos resolver todos os problemas do mundo, mas uma advertência para que nós olhemos, de fato, com um olhar cristão, para aquilo que Deus tem nos mostrado e até mesmo nos agraciado, para que nós sejamos edificados através do nosso trabalho cristão. Oremos a Deus para que a nossa adoração contemple o cuidado com as necessidades do corpo, em que demos testemunho de fé, para a glória de Deus.
Que Deus nos ajude, meus irmãos. E aí eu falo, prego, né, estou pregando a palavra de Deus, mas pregando também com o coração de pastor. Olhando como pastor. Há muita coisa que Deus pode trabalhar e nós podemos ainda caminhar com o nosso Senhor, né? Para a glória dele. Não será para a minha glória nem para a sua, mas para a glória dele. Quero convidar os irmãos para nós encerrarmos cantando o hino 580. E essa, meus irmãos, então, será a nossa oração para encerramento deste culto. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida. Cuide, trabalhe seu coração, o meu, o nosso coração para a glória dele. Bom almoço, uma boa tarde, um bom culto à noite para aqueles que puderem estar presentes tanto aqui quanto na congregação Jardim Alvorada.